Olá pessoal, eu sou Magno Borgo e este é mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo vou mostrar uma forma alternativa de visualizar o canal de profundidade, Depth, para que você consiga identificar a forma que os dados estão ali dentro e desta maneira setar corretamente esses dados para serem usados aqui, por exemplo, na opção Math do Node-ZD Focus. E também para aprender a manipular esses dados de forma a ajustá-los para que fiquem mais convenientes para trabalhar. Então o que farei? Vou criar um elemento 3D chamado Card, que é um plano. Não é o Card 3D, mas sim o Card simples. Neste Card, no momento em que você visualizar ele, nós vamos entrar na interface 3D do Nuke. Você pode ir e voltar na interface, aqui neste menu, ou pressionando o Tab. Aqui os comandos para navegar no mundo 3D. Scroll do mouse para fazer zoom, botão do meio para fazer pan e comando e botão esquerdo para girar. Qualquer objeto, seleciona, clica nele, pressiona F e ele vai focar naquele objeto. Eu vou colocar o input image do card na nossa imagem e a textura vai aparecer ali naquele objeto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou preparar aqui o canal de profundidade para ser usado para o próximo efeito. Eu vou criar um Node Shuffle, vou ligá-lo aqui no meio desse input, pressiona comando para criar os dots, e no Shuffle eu vou pegar o canal de profundidade, Depth, e vou colocá-lo aqui nos elementos do RGBA, Red, Green, Blue, Alpha. E agora eu vou criar um último nó, que é chamado de Displace, Displace Geo. Esse nó ele vai deformar a geometria baseado numa imagem. E a imagem que a gente vai usar é a profundidade. Para aplicar o Displace Geo nesse cartão, eu vou primeiro aumentar o número de faces. Vou colocar 100 faces em cada eixo, deixando a geometria mais fina, mais refinada. E agora vou ligá-lo aqui. Então, neste input que está vazio, ligamos o cartão. E no Displace, nós ligamos o Shuffle que nós preparamos, o canal de profundidade. Ele vai tentar calcular ali alguma coisa, mas primeiro temos que configurar o efeito. Então veja, os canais que serão usados RGB, a origem nós vamos setar aqui para o Red, por exemplo, que está com um canal de profundidade nele. E a escala eu vou manter em 1, pois eu quero ver os valores reais do canal de profundidade que nós temos. O restante aqui não é necessário mexer nesse momento. Quando eu despausar o Viewer, e visualizar esse nó, ele vai levar um tempinho calculando. Nós vamos ter este efeito aqui, ó. As lâmpadas, de acordo com a profundidade do canal do Depth, vão ser deslocadas. Eu vou criar um novo Viewer, assim vai ficar fácil de ver os elementos 2D e 3D ao mesmo tempo. Vou pegar esse Viewer e arrastar ele aqui para o lado, ó. E aqui eu vou visualizar neste Viewer a minha imagem, porém eu vou colocar o canal de profundidade aqui para ser visto. Então tenho o 3D aqui e o 2D aqui. Se observarmos aqui esse grid, temos um grid aqui nesse mundo 3D, veja que tem uma unidade aqui, talvez não seja muito visível para vocês aí, mas está escrito 1, que é esse grid mais cinza aqui. Então se eu colocar o mouse em cima dessa lâmpada, vemos que na canal de profundidade temos valor 1, aqui na cor vermelha. Ó. Os pixels foram deslocados da imagem, as faces, de acordo com os valores, que é bem interessante. Usando essa técnica, nós podemos avaliar outros canais de profundidade e ver o que está acontecendo. Então eu tenho essa imagem aqui, que veio do Maya, vou prepará-la também. Para você visualizar uma imagem num Viewer, você tem que dar um clique naquele Viewer. Daí você visualiza a imagem. Senão ele coloca no Viewer principal. Vou preparar isso aqui também, vou criar um Node Shuffle. Este Node Shuffle vai colocar o canal da profundidade no RGBA, como fizemos com a outra imagem.
E aqui, se olharmos os valores que temos nessa imagem, vemos que são bem diferentes. Inclusive tem coisas lá atrás que não conseguimos ver se não manipularmos aqui o gama e o ganho do viewer. Vou pressionar Tab para voltar para o 3D e agora eu vou ligar esse elemento no Displace. Ele demora um pouquinho para calcular e agora conseguimos ver esse mapa do Maya colocado ali em 3D. Então veja que o mapa do Maya está invertido, certo? Em comparação com aquele outro, é totalmente o inverso. E os valores são diferentes. Então, olhando aqui os valores, eu posso ver que ele tem quase 3 unidades aqui no grid, né? Se contarmos aqui as linhas azuis, 1, 2, 3, tem quase 3 unidades. Se eu colocar o mouse aqui em cima, eu posso confirmar isso. Passando o mouse no fundo, ó, tem valores de 2.78 e a lâmpada aqui da frente está em 0.37, o que corresponde aqui neste grid. Então é uma maneira bem interessante de visualizar os dados e também permite você manipular os dados de forma a ajustá-los de uma maneira mais conveniente para você. Então, por exemplo, se eu quisesse transformar esse canal de profundidade da mesma maneira que eu vejo aquele outro, sem estar invertido, eu poderia usar um nó de correção de cor. Poderia usar um nó de invert. O invert vai inverter todos os dados. Olha só. Posso colocar o invert aqui após o shuffle. Os dados foram invertidos. Os elementos que nós temos aqui são números. Nós podemos manipular esses números com vários nós. Os nós mais comuns que nós vamos usar para manipular números são os nós de multiplicação e adição. Esses nós ficam aqui no menu de cores, Math, temos soma, multiplicação, gama. Então vamos fazer uma soma aqui. Add, Math. E agora eu vou deslocar esses valores 2 unidades para frente. Basta somar 2. Vemos o que está acontecendo ali. E agora eu vou fazer uma escala. Vou fazer a multiplicação, Multiply Math. Coloco ali na sequência. E agora eu vou dividir esses valores para colocar eles entre alguma coisa entre 0 e 1. Eu sei que está com quase 3 unidades aqui, então eu vou dividir por 3. Vamos colocar ali, ó, multiply 1 divididos por 3. Então estamos manipulando os dados usando fórmulas matemáticas. Você viu que eu posso digitar fórmulas aqui, por exemplo, 1 mais 1, e ele vai permitir você entrar com os dados ali. 2 divididos por 4, basta digitar a fórmula que você quer e ele vai calcular para você. Dentro dessa imagem aqui, dentro desta imagem do Maya, eu tenho um canal de profundidade chamado Depth Remapped, que é um canal que foi mapeado. Veja que ele está aqui com valores bem pequenos, 0.02, 0.003. Então são valores que, se você utilizar para fazer o displacement, vai ser bem difícil de ver o que está acontecendo aqui, porque são valores muito pequenos. Então veja, no Shuffle eu vou mudar o Depth para o Depth Remapped. Vou fazer uma cópia aqui do lado. Vamos fazer assim. Vou copiar, colar. E agora neste Shuffle vou mudar aqui para Depth Remapped e vou ligá-lo naquele mapa de Displace. Olha só, parece que não está acontecendo nada, porque os valores são muito pequenos. Olhando na imagem, vou voltar aqui, sempre clicar no Viewer antes de visualizar, eu vejo aqui valores 0.02, 0.003. Gostaria de saber quais são os valores máximos e mínimos dessa imagem, sem ter que ficar passando o mouse aqui e adivinhando as coisas. Como que eu posso fazer isso? Temos uma ferramenta chamada Curve Tool. O Curve Tool é uma ferramenta de propósito múltiplo. Ela faz várias coisas. No momento, nós vamos usar esta ferramenta para descobrir o Max Luma Pixel, ou seja, o pixel mais brilhante da imagem. Então, como que funciona? Coloque em Max Luma Pixel, selecione o canal que você quer avaliar, no caso aqui, profundidade remapeada. Tem que ligar na imagem, senão não funciona. Clica em Go e ele vai perguntar quantos frames você quer avaliar. Se for uma animação, ele avalia todos os frames da animação.
Após você rodar, vem aqui nesta tab Max Luma Data e veja os valores. Então o valor máximo é 0.028 e o valor mínimo é 0.003. É bem interessante porque ele avalia todos os pixels da imagem e te dá esses resultados. Então agora eu poderia pegar esse canal remapeado, que está ali já visualizado. Sabendo esses valores, eu posso fazer algumas contas e melhorar a visualização disso aqui. Então eu posso, por exemplo, colocar um nó de Multiply Math e multiplicar esse valor aqui por 1000. E aqui a gente vai ter algo mais razoável para visualizar. E aí fazemos as operações que forem necessárias para manipular o canal. Podemos inverter, fazer offset usando o modo de Add e assim por diante. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre-se de curtir a página, curtir o vídeo. Quanto mais pessoas assistem, mais vídeos eu produzo. E faço uma proposta também. Se ficou alguma dúvida, mandem suas perguntas. E eu faço um vídeo de revisão, caso seja necessário. Um abraço e até o próximo tutorial.